Se fica a preocupação quanto ao impacto que toda essa situação institucional, a crise política, pode ter sobre a atividade econômica. Nós estamos em contato agora com o Cláudio Frestac, que é diretor da Interb Consultoria. Doutor Cláudio, boa tarde. Saúde. Das... Boa tarde, Denise, a você e todos que nos ouvem e nos veem, né? Bom, Augusto Lira falou em manutenção da agenda econômica, das pautas mais relevantes, mas permanece uma preocupação forte desde ontem. Inclusive, a gente tem uma reação muito forte do mercado financeiro negativa, dólar em alta, curva de juros pressionada, bolsa em queda, muito em função desse cenário político que nós estamos vendo. Quais os possíveis desdobramentos, a gente pensando na economia, e inclusive tanto Arthur Lira como o ministro Fux citaram os problemas reais que o país enfrenta, e muitos desses problemas, além da pandemia, estão relacionados à economia, não é? Denise, nós estamos vindo num crescendo, né, de aumento da incerteza. Os atos do dia 7, particularmente a fala do presidente, eu concordo. Eu acho que o problema não é o ato em si. Obviamente, nós estamos num regime democrático, as pessoas podem se reunir, podem se manifestar, etc., desde que obedecendo os ditames da lei. Mas o que realmente preocupa é o que o presidente falou em Brasília e principalmente na Avenida Paulista. No fundo, está aqui o que ele disse, a maneira como se pode interpretar, e obviamente o ministro Fux também interpretou, obviamente, é o seguinte, está pedido, está conclamando, ele diz que não vai obedecer uma legislação, não vai obedecer uma decisão judicial, e, no fundo, a sinalização que ele dá é a pior possível para o conjunto da população. O que ele está dizendo? Olha, não há necessidade de se obedecer uma decisão judicial. Eu, presidente, não vou obedecer. Bem, se ele não obedece, qualquer brasileiro pode deixar de obedecer. Então, isso é uma sinalização péssima. Eu acho que é um erro de primeira grandeza. Mas esse evento, o evento de ontem, vem crescendo. Isso não é de ontem, nem de anteontem. Há um processo de aumento da incerteza política, e essa incerteza política, esse aumento da incerteza política, a percepção de maior risco institucional, de crise institucional, isso, de fato, tem afetado a economia de uma maneira muito adversa. Aumento da incerteza é aumento da percepção de risco. Como é que isso se traduz concretamente? É um real mais depreciado. Real mais depreciado pressiona a inflação, pressiona a chamada carestia. Nós já estamos com a inflação muito pressionada. 12 meses. Os preços dos alimentos nos últimos 12 meses aumentaram cerca de 15%. O preço dos alimentos em 2020 aumentaram mais do que 14%. Isso afeta diretamente o bem-estar das famílias mais pobres, em primeiro lugar. A incerteza afeta os investidores. Todos nós que conversamos com os investidores, nós fazemos isso profissionalmente, diuturnamente, diariamente, a reação é a pior possível. Eu gostaria de reenfatizar isso. Aqueles que não estão no Brasil, a reação típica é: falamos em 2023. Ou seja, em vez de virem para o nosso país, seja investir em infraestrutura ou na indústria, na agricultura, é assim, vamos adiar. Aqueles que já estão aqui, muitos estão adiando seus planos de investimento. Nós estamos criando um clima, um clima muito adverso. Esse clima adverso, ele tem um foco, digamos assim, de irradiação, que é o Palácio do Planalto. É inadmissível isso daí. Eu acho que o presidente, eu espero que tome ciência do que ele está fazendo. É um ato, eu diria o seguinte, é um ato não cível, é um ato não patriótico, porque é um ato que está, essa sequência de atos, e ontem particularmente, mais ainda na Avenida Paulista, o impacto disso é o pior possível na nossa economia, em termos de geração de investimento, geração de renda, geração de emprego. Enfim, cada dia é um susto, ninguém pode conviver com sustos sequenciais. Enfim, é isso, Denise, muito ruim. Nós não poderíamos reenfatizar, eu gostaria de reenfatizar isso.
O que nós estamos observando é algo inadmissível do ponto de vista do bem-estar das famílias. Se as pessoas não entenderam isso, tem que fazer uma reflexão. Isso tem custo, e um custo elevadíssimo para todos nós, não tem exceção. Para os classe média alta, classe pobre e, particularmente, para os mais pobres, porque a inflação está comendo o bolso dos mais pobres e esse tipo de ação, essa ação continuada de gerar instabilidade, afeta ainda mais, particularmente, os mais pobres, né? E aí, mesmo tendo uma agenda produtiva, positiva, essa agenda pode emperrar exatamente por causa desse clima político, porque se espera avanço de concessões, de privatizações, atração de recursos com marcos regulatórios, é um ponto que a equipe econômica ressalta muito, umas iniciativas para melhorar o ambiente de negócios, mas tem essa situação política colocada aí como um fator de risco, né? Denise, vamos lá. Obviamente, essas ações que têm sido tomadas em meses recentes, isso não começou ontem, já tem alguns meses. Isso dificulta o trabalho do Banco Central. Nós temos um excelente Banco Central, pessoas seríssimas no comando do Banco Central, os quadros do Banco Central são de primeiro nível, mas certamente isso afeta muito, porque isso afeta as expectativas dos agentes. Isso pressiona a inflação, isso dificulta o trabalho do Banco Central, isso dificulta o trabalho do Ministério da Economia. Porque, afinal de contas, o Ministério da Economia, com outros ministérios, nós vamos falar do Ministério da Economia em particular, necessita se relacionar de uma forma construtiva com o Congresso. Esses ataques ao STF, ao TSE e também ao Congresso, isso dificulta uma relação produtiva que o Executivo tem que ter com o Congresso, mas que, mais recentemente, havia uma tratativa na questão dos precatórios com o STF. Então, é o seguinte, é um tiro no pé sistemático. No início desse governo, nós tivemos um ministro de Meio Ambiente e um ministro das Relações Exteriores que estavam dando tiro no pé do nosso país, afastando os investidores, nos colocando numa posição muito ruim. Agora, a situação ainda piorou, porque não é mais o ministro das Relações Exteriores, houve uma troca para melhor, não é mais o ministro do Meio Ambiente, agora é o Palácio do Planalto. E se alguém achar que os investidores não estão prestando atenção no que está acontecendo no nosso país, estão prestando atenção com lupa. Enfim, então, digamos assim, é uma ingenuidade acreditar que o que nós estamos fazendo aqui, o que está acontecendo aqui, essas ameaças ao STF, ao TSE, a ministros do TSE, independente de gostar ou não, você não ameaça o outro poder. Como o ministro Fux falou, isso é crime de responsabilidade, não se ameaça outro poder. Nós vivemos uma democracia, os poderes são independentes, nenhum poder ameaça outro. Enfim, então nós estamos vivendo uma situação completamente excepcional e, claro, a ficha está caindo nos investidores, nos mercados, na curva de juros, na Bolsa. Eu só espero que não piore, porque se piorar, eu acho que qualquer coisa é possível. Afinal de contas, 2022, nós estamos na antivéspera de 2022, nós não estamos nem ainda no período eleitoral, mas houve, de fato, infelizmente, uma antecipação incorreta, diria, na linha de mínima, do período eleitoral. Enfim, isso é muito ruim para o nosso país, né? Ouvimos Cláudio Frischtak, que é ex-economista do Banco Mundial e diretor da Interb Consultoria. Doutor Cláudio, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, a você, e tenha um bom dia a você e todos os ouvintes, todos que nos ouvem e nos veem.